Olá a todos da Casa de Caridade Maria Frank. Estamos aqui numa nova plataforma, a Web Palestra, para que nós possamos falar de um tema que tem muito afligido as pessoas na atualidade. Porque nós estamos passando por um período de pandemia, onde o mundo, aparentemente, vamos falar assim de forma vulgar, não é o mundo que está adoecido, mas onde nós estamos passando por um período de pandemia em que muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão desencarnando e muitas explicações de cunho material, através de médicos, através de especialistas no assunto, ou então muitas explicações espirituais através de igrejas, através de centros espíritas, estão sendo dadas. Mas muitos de nós acabam nesse momento procurando grupos religiosos, e em especial nós estamos falando do espiritismo, então procurando casas espíritas com o objetivo de obter essa cura espiritual, a chamada cura espiritual para esse problema da pandemia, como de outros problemas. Tem um clichê que é muito usado na casa espírita, que é o seguinte: quando a gente não vem por amor, a gente acaba vindo pela dor. E muitos de nós acabam procurando as casas espíritas, acabam procurando algumas igrejas, justamente por conta de alguma dor, seja aquela dor íntima, aquela dor muitas vezes não explicada, ou então a dor de algum parente, um parente que se envolveu com bebidas, drogas, etc. e tal, por não estar feliz em seu matrimônio, com sua vida íntima. E muitas vezes até por conta de problemas físicos e que a pessoa acaba procurando também, uma doença que a pessoa possui e acaba procurando. Muitos dos que estão nos ouvindo agora foram à casa espírita justamente por isso, atrás de uma cura espiritual. E aí, quando a gente fala de cura espiritual, nós temos que falar sobre doença, E aí é que é o ponto básico. Você que está me ouvindo, de repente diz: eu realmente me encontro nessa situação, estou numa casa espírita porque eu estou querendo encontrar a tão falada cura espiritual. E aí qual é o seu problema? Meu problema é um tumor, meu problema é uma artrite, meu problema é, enfim, uma diabetes, eu tenho um problema cardíaco bastante sério. E aí que vem a grande confusão, e que nesse primeiro momento a gente tem que elucidar. Quem vai à casa espírita na busca de curas como essas que eu citei agora há pouco, não está indo à casa espírita para uma cura espiritual. Ele está indo à casa espírita para uma cura física. Quando a pessoa está com um tumor e vai à casa espírita ou a qualquer templo religioso, a pessoa vai tentar uma cirurgia espiritual, vai, enfim, fazer qualquer tipo de tratamento, ele está buscando uma cura física. E aí, para exemplificar, o que seria um problema físico ou uma cura física para esse problema, para uma cura espiritual efetivamente, que é o que nós vamos tratar na nossa palestra, vou citar aqui uma historieta. Havia uma casa, e nessa casa, os proprietários, as pessoas que moravam na casa, verificaram que havia uma poça no chão. Eles iam lá, secaram a poça do chão, poça d'água no chão, e tudo bem, tranquilo, a poça foi seca e o chão estava seco, Não tinha problema mais nenhum. Passado um tempo, de novo outra poça d'água no mesmo local. Eles secaram de novo, e assim foi algumas vezes. Vinha a poça, eles secavam e continuava e seguia a vida. Até que um dia, um dos moradores da casa se incomodou com aquela situação de sempre aparecer aquela poça. E foi tentar buscar o motivo daquela poça se formar. Olhou para o teto e viu que o teto estava com telhas quebradas. Ele, peraí, então se eu resolver o problema das telhas quebradas, eu não terei mais a poça d'água no chão. E assim ele o fez. Foi lá, trocou a telha e chovia, as chuvas normais tal, e não molhava a casa. Satisfeito ficou porque tinha sido resolvido o problema da poça d'água.
Só que começaram ventanias muito maiores, começaram chuvas torrenciais, chuvas fortes sobre a casa, sobre aquele telhado recém-construído. E esses ventos, essas chuvas, acabaram por destelhar o telhado. De novo, quebrar algumas telhas. De novo, e aí voltar a poça d'água no chão. Ocasionalmente, essa poça d'água vinha até maior do que estava antes. E aí, nós temos aqui 3 situações. Nós temos a poça d'água, nós temos o telhado quebrado e nós temos esses ventos fortes. O que seria isso? A poça d'água é justamente a manifestação daquele problema maior que vinha da telha quebrada. É a manifestação física do problema. É a manifestação com problemas efetivamente psicológicos daquele problema. É uma angústia, é um câncer, enfim, são doenças físicas ou físicas também, porém psicológicas, que simplesmente estão exteriorizadas. Aí quando você vai buscar a causa, você vê o telhado. E aí esse telhado, muitas vezes, ele é justamente essa parte espiritual. Essa doença que foi originada através da nossa porção espiritual. Porque nós somos espíritos encarnados e não somos carnes que temos espíritos. Então a parte mais importante que nos pertence nesse todo é o espírito, porque é isso que somos. A carne é simplesmente uma fase transitória dessa vida que nunca se acaba, que é a verdadeira vida espiritual. E aí essa telha quebrada é a obsessão, é um problema que ele já traz de outras encarnações no seu espírito. E aí você tem o tratamento espiritual para esse problema que se manifestou fisicamente. Mas Yuri, você já matou os 2 problemas, que é a poça d'água, que seria a parte mais material, a telha, que seria a parte espiritual, e o vento. O que seria o vento? Bom, o vento aí é a proteção total, que seria a reforma íntima. O vento que a gente vai evitar que chegue são justamente aquelas oportunidades de fazermos o errado, oportunidades, muito delas, que vêm sob forma de provas, oportunidades que muito delas vêm sob forma de obsessões, que também são provas através das obsessões, mas no momento em que nós estamos mais firmes em nosso propósito, nessa modificação, nessa melhoria, nessa renovação espiritual, esses ventos vão passar e simplesmente serão apenas ventos passageiros, que não irão efetivamente quebrar a nossa telha, que é o nosso aspecto espiritual, e que não vai acabar se transformando num problema físico. E aí, muitas pessoas procuram uma casa espírita ou outros templos, mas vamos tratar especificamente das casas espíritas, com o objetivo dessa cura física, com esse nome errado, essa denominação errada, falando que ele quer uma cura espiritual. Já vimos que a cura espiritual vai muito além disso. A cura espiritual é nos melhorarmos com o tempo, é essa reforma íntima, é transformarmos-nos em pessoas melhores. Mas eles vão à casa espírita com o objetivo desta cura física com tratamentos espirituais. Aí sim você pode falar de uma maneira correta que você está tentando uma cura física através de tratamentos espirituais, não é verdade? E aí no livro Passe, Jacomelo, ele diferencia 3 tipos de problemas, 3 tipos de doenças. Os problemas tipicamente físicos, que podem sim, como quase tudo nosso, ter um apelo de vidas passadas, de vidas presentes, enfim, provas, expiações, enfim, porque foi o que falamos. Nossa real vivência é espiritual. O corpo, ele é apenas uma fase, uma parte, uma exteriorização daquilo que nós temos enquanto espírito. Então nós temos os problemas físicos, nós temos os problemas espirituais,
que muitas vezes se manifestam através de subjugações, de fascinações, até nas obsessões simples, em que nós trazemos problemas de depressões, problemas sérios. Depressão não é brincadeira, depressão não é fantasioso, depressão não é problema de gente à toa, como até alguns anos as pessoas muito ignorantes achavam, e até hoje algumas pessoas igualmente ignorantes propagam. Depressão é algo muito sério. Depressão mata. Não em si a depressão, mas as consequências da depressão, elas sim podem ocasionar morte. Então nós temos os problemas físicos, os problemas espirituais, tipicamente espirituais, e ambos, que seria justamente essa mescla, onde você começa na parte espiritual, numa auto-obsessão, numa vampirização, onde você abre brecha para essa influência espiritual e ela acaba tornando contornos físicos. Agora, e as causas dessas obsessões? Desses problemas espirituais, dessas doenças espirituais ou desses problemas físicos ou mistos, né? É muito comum, é muito corriqueiro você encontrar espíritas que estão não há tanto tempo na doutrina ou que estão muito, enfim, arraigados na palavra, simplesmente querem botar espírito em tudo. Nessa história falar que o único problema são das vidas passadas. Não, eu estou passando por isso porque em outra encarnação eu fiz um mal muito grande e agora estou vindo assim. Não, eu estou vindo e começo a jogar responsabilidades apenas nas vidas. Vida só existe uma, né? Estou falando nas encarnações anteriores, né? E realmente você pode ter, e acontece e muito, não tem um percentual para dizer que a maioria, a maior parte, não posso falar isso, porque eu não tenho nada que seja palpável para me garantir isso, mas você tem muito, e Kardec nos traz isso a todo momento, heranças perispirituais de outras encarnações. Então você vê isso muito nas obras de Divaldo, nas obras de Chico, não obras dele, né, obras em que eles são os médios psicografando. Manuel Filomeno de Miranda, inclusive, ele traz muito isso, em que, às vezes, devido a um desencarne de uma forma, aquela forma de desencarne, ela acaba ficando marcada no perispírito, e quando esse perispírito ele começa a ser trabalhado, talhado para uma outra encarnação, esse evento que o caracterizou numa existência anterior, ele acaba sendo característica também para uma existência do porvir. Se quiserem ver detalhadamente esse assunto, você tem o livro Nosso Lar, em que André Luiz nos traz muito bem como são feitos esses processos. Não só o Nosso Lar, eu acho que na obra de André Luiz, a todo momento, ele fala muito a respeito disso, dessa herança perispiritual. Só que as doenças, elas também podem ser provas, porque você supõe, a gente tem que citar exemplo para poder ilustrar melhor essa situação. Uma pessoa que numa existência utilizou-se de sua beleza para maltratar, para subjugar, no sentido físico mesmo da palavra, para humilhar, ofender outras pessoas, para causar adultério, enfim, uma pessoa que veio muito bela numa existência por conta disso, pode vir numa existência futura igualmente bela, mas não como um benefício, e sim como uma forma de ser provada de novo, ser testada de novo, se tem condições de prosseguir se ele vai prosseguir naquela vida que tanto sofrimento fez ao próximo, ou se ele vai ter aprendido, se ela vai ter aprendido, que não é porque veio com uma característica boa, uma característica a princípio, né, boa, que ela vai poder se utilizar dessa característica de uma forma errada e prejudicando os demais. Agora, também isso daí seria uma prova, ou seja, uma situação atual em que ela é provada de novo com esse característica da beleza. Agora, pode acontecer dela vir a essa existência
justamente ao contrário, deformada. E aí, nesse caso, ela viria como uma espécie de expiação. Ela está... aquilo que ela não utilizou bem em uma, duas, três encarnações anteriores, ela vem nessa para tentar, para expiar esse tipo de situação. Isso, de certa forma, é até um benefício para ela, porque no momento em que ela vem de uma forma não tão bela aos olhos humanos, digamos assim, que normatizaram uma beleza inexistente, enfim, não vamos entrar, não vamos polemizar a respeito disso, do que é belo, do que é feio, não vamos polemizar. Mas essa pessoa não vindo com essas características tidas como bela, tida por bela, essa pessoa ela tem a oportunidade sim de não se utilizar mais dessa característica que a fez cair tantas vezes em outras existências nessa existência. Então, os problemas que as pessoas trazem podem ser provas para a existência atual, expiações de existências anteriores ou heranças perispirituais também de existências anteriores. Agora, foi o que eu falei, o espírita costuma falar muito da existência, de existências passadas. No Livro dos Espíritos, questão 964, Kardec ele faz uma pergunta, é feita uma pergunta à espiritualidade, de que se Deus se preocupa com os mínimos detalhes da existência nossa atual. E aí a espiritualidade diz que não há necessidade, porque o nosso corpo ele já é feito de uma forma quase que autorregulamentável. Então, se você abusou de determinados alimentos, você vai ter por consequência, porque seu organismo não está preparado para aquela quantidade ou para aquele tipo de alimento, por consequência, você vai ter algum tipo de problema em decorrência daquilo que você fez na vida atual, daquilo que você comeu na vida atual, você vai ter problemas à frente. Uma má ação que você faça nessa vida, você vai ter consequências mais à frente, seja essa consequência física, seja essa consequência espiritual, e de que fiquemos felizes que a consequência seja somente física, como se falasse somente fosse algo bom, mas que fique somente na consequência física e que nós não guardemos heranças nefastas espirituais para outras existências. Entendeu? Então a causa ela pode ser tanto de vidas passadas quanto da vida presente. Mas eu sei que muitos estão pensando, tá bom, Yuri, você já fez a diferenciação do que é doença espiritual, do que é doença física, nós temos que trabalhar mais para nos melhorarmos espiritualmente, porque só assim talvez nós consigamos a melhoria física, etc, etc, etc. Mas e o tratamento para esses problemas? Você tem o tratamento físico. Não adianta você chegar e querer simplesmente ser um purista ou ser uma pessoa muito aferrada na fé. Não é que não adiante, mas Kardec ele nos traz, na última perguntinha logo, lá no último trecho, último parágrafo da nota de rodapé do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala que em casos de obsessões muito prolongadas, obsessões mais severas, por um período muito mais prolongado, há que se ter tratamento também médico, tratamento físico. Porque o médico ele também é um instrumento que a espiritualidade se utiliza para que haja a melhora daquele ser. Dr. Bezerra de Menezes, ele era médico também. André Luiz era médico. No caso do Dr. Bezerra de Menezes, ele já encarnado enquanto médico, ele já sabia de sua missão e ele fazia tratamentos, não só tratamentos medicamentosos, como também tratamentos espirituais, etc., receitas com esse cunho, mas há que se ter esses dois tipos de tratamento. O tratamento físico ele é muito importante. No momento em que nós plasmamos pedra, nós vamos ter pedra. Não tem jeito. Tem uma obra de Joana de Ângeles, em que, através de Divaldo Franco, né, eu não me lembro direito o nome, Vida, o restante não me lembro, começa com Vida. Vocês devem saber, é fácil procurar na internet, né? Só colocar lá Divaldo, Joana, livro, Vida e vai sair o restante. Quando trata do assunto obsessão, ela nos traz o seguinte: a obsessão, quando
conforme Kardec falou, ela é mais duradoura, ela é mais atrelada ao perispírito daquele que está sofrendo a obsessão, e sendo esse perispírito de alguém encarnado, essa obsessão ela pode influenciar, pode alterar enzimas cerebrais físicas. Então, para que você tenha um tratamento espiritual efetivo, um tratamento espiritual com efeitos físicos efetivo, você tem que fazer o tratamento físico também, para que você possa recuperar-se desse problema físico e melhorar a absorção do tratamento espiritual. Mas Jesus ele curava com as mãos. Nós temos diversos médiuns que curam tumores com as mãos, curam cânceres com as mãos, não precisando nem de tratamentos físicos. Sim, mas isso é raridade. Quantos Jesuses, se é que nós podemos pluralizar um nome, né? Quantos Cristos vieram aqui à Terra? Quantos médiuns de efeito físico tão forte vieram aqui, existem aqui, que apenas com sua energia, com seu toque, possa curar todo e qualquer problema, né? Então nós temos essa cura, esse tratamento físico, sim, tratamento medicamentoso, que nós devemos procurar, sim, um médico. Às vezes acontece da gente estar com, por exemplo, depressão, e falar assim, não, vamos buscar só a casa espírita, porque se eu procurar um médico para fazer esse tipo de tratamento, eu vou ter dois problemas. Primeiro problema, atrelado à minha procura. Primeiro problema vou mostrar que eu não estou tão aferrado na minha fé. Besteira. E segundo problema, quando você fala de problemas mentais, seja ele até uma depressão, efetivamente, a pessoa fica muito mais estigmatizada. Quando você fala que está com diabetes, as pessoas sempre falam, usa um óleo de babosa, usa sei lá, tem aquele monte de receita, chá de berinjela, suco de berinjela, sei lá, para poder resolver os problemas. Não cria um estigma de vidas passadas. Ninguém vira para uma pessoa que está com problema de diabetes e fala assim, na vida anterior você foi um glutão, ou na vida anterior você não dava comida às pessoas necessitadas. Não, ninguém fala isso. Agora, se a pessoa está com uma depressão, logo tem aquele que aponta o dedo e chega e fala assim, na vida anterior ele teve graves problemas, graves implicações e voltou agora doido. Pessoal, mais uma vez eu repito, depressão é doença sim e deve ser tratada como tal sim por todos, não só por aquele que sofre, como por aqueles que estão ao seu redor. E deve-se procurar auxílio medicamentoso. Você também tem o tratamento magnéticos, através de passe, fluidoterapia, que é de uma importância muito grande. Você tem o Kardec, na época dele, já trazia muito isso. Quem quiser se interessar mais sobre a diferenciação de passes magnéticos, passes espirituais, tal, procure o livro de Giacomello, que ele vai e trata isso de forma muito detalhada. Isso daí são as curas através de tratamentos magnéticos. E você tem os tratamentos espirituais, que você passa desde a prece, e eu não me utilizo da frase desde uma simples prece, como algumas pessoas falam, porque prece, quando é sentida, quando é emotiva, quando é aquela prece que vem realmente de dentro e sincera, ela não é simples. Ela é algo grandioso. Ela é algo muito forte, é algo que pode realmente fazer o que algumas pessoas tomariam por milagres. Ocorre a mudança de sintonia, ocorre um pedido sincero, uma humildade sincera para que a pessoa possa alcançar a cura dela ou de outra pessoa. Que é coisa mais milagrosa do que uma mãe pedir para um filho em prece, uma prece comovida, uma prece sincera? Não há. Os passes, a fluidoterapia, também tem que ser encarada com a seriedade que ela tem que ser vista. Não basta simplesmente... Aí as pessoas chegam, tem um jargão que fala do papapasse. É aquela pessoa que chega na casa espírita só no finalzinho da palestra para receber o passe. Só que tem um detalhe, gente. O passe, ele já é preparado, o ambiente ele já é preparado, as pessoas que estão assistindo uma palestra, elas já estão sendo preparadas a todo momento, desde o momento que saiu de casa, já está sendo preparada
para o passe. Então o passe, aquele tratamento espiritual que a pessoa está com o intuito de ir para receber o passe por conta de algum problema que ela está passando, mas se ela já vai imbuída disso, desde o momento que sai de casa, em prece, em oração, querendo estar lá, assistindo a palestra, que é de uma importância fundamental no momento que você está assistindo a palestra, você está sendo magnetizado, você está sofrendo essa influência boa, sofrendo não, recebendo essa influência boa. Então, para depois culminar na culminância do passe, se você ainda precisar, porque acontece muito das pessoas irem à palestra e durante a palestra se sentirem tão bem, mas tão bem, que não há nem a necessidade do passe depois. Você tem reuniões de desobsessão, tratamentos mais específicos para problemas mais específicos, tudo isso são espirituais. Você tem cirurgias espirituais. Nada disso é simples. E outra coisa, ser espírita não é para qualquer um. Ser espírita é a melhor coisa que me aconteceu. Me descobrir espírita foi a melhor coisa que me aconteceu. Aí eu posso dar o meu testemunho. Porque foi uma mudança, uma ruptura na minha vida. Porém, não é fácil você ser espírita efetivamente, você buscar aquela melhoria, você parar de fazer o errado, ou pelo menos parar, ou quando faz o errado, a sua própria consciência lhes diz: isto é errado. Não é para qualquer um. Isso é para você que está agora lá ganhando esses minutos, ouvindo algumas coisas que a gente está trazendo. Isso é para nós que estamos tentando seguir nesse caminho. Mas o principal, tem que se querer. Tem que se querer. Tem uma passagem do Jesus com o cego Bartimeu, em que o cego, na mendicância, lá, chega para Jesus e pede que ele o cure. E Jesus pergunta: o que tu queres? Haroldo até brinca e fala assim: Jesus devia ser muito brincalhão, porque chega um cego para ele e fala assim: Jesus, me cura. O que tu queres? Uma bicicleta? Claro que não, ele queria ser curado da vista, mas não é nada tão simples. Também Haroldo nos traz essa roupagem. Na época, até para você ser mendigo na área do reinado de Roma, você precisava de uma autorização especial, uma capa especial que tinha inscrição dizendo que você podia ser mendigo, que as pessoas deveriam apenas dar o benefício para aquela pessoa. E aí, naquele momento, então era o ganha-pão dele. Aquele ganha-pão dele, que era a mendicância, naquele momento, se Jesus o curasse da cegueira, ele teria que deixar para trás aquela capa. E aí Jesus o pergunta: você está disposto a esse sacrifício de deixar a capa para trás da mendicância para enxergar, voltar a enxergar e ter que ter o seu ganha-pão de outra forma, trabalhando, seguindo a sua vida de outra forma? E ele fala: sim. E assim é feito. Jesus faz com o seu poder magnético, que é muito superior a qualquer um que tenha vindo aqui à Terra. E Bartimeu, ele começa a enxergar, sai, larga a capa para trás, que logo é catada por outras pessoas, por outra pessoa que queria ter aquele direito de poder fazer a mendicância, e segue. Manuel Filomeno de Miranda, em Trilha da Libertação, ele nos fala das muletas que muitos de nós levamos, carregamos. Tem pessoas que ficam se lamuriando o tempo todo. Eu tenho um problema no braço e esse problema no braço vai seguir. Eu sou um pobrezinho, um pobre coitado. Muitos fazem isso de forma inconsciente até. São as suas muletas. Eles se utilizam daquelas muletas para que outros sintam pena dele, outros façam o trabalho dele, mas principalmente o sentir pena. Tem gente que se compraz em ser o pobrezinho, outros do tipo: não, eu tenho esse problema, mas eu estou aqui, estou trabalhando, mas eu tenho esse problema. Então, é orgulho, muito embora eu seja uma pessoa problemática, eu sou uma pessoa que está vencendo os meus problemas. Então, o principal para você alcançar a cura, que começa numa prece, que começa numa consulta médica, que passa por palestras, que passa por passes, que passa por fluidoterapia, por desobsessão, que podem chegar a cirurgias ditas espirituais. Tudo começa por ter que querer, não tem jeito.
E aí, eu me recordo de uma palestra muito boa do palestrante Simão Pedro, lá de Minas Gerais, que eu tive o prazer de ver pessoalmente aqui em Macaé, em que ele faz a seguinte pergunta: o espírito gosta de sofrer? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, o espírita, é muito comum você encontrar o espírita falando assim: ah, eu tô com esse problema, e tá bom, tá beleza. E as pessoas, peraí, você tá com um problema e não tá sofrendo, não tá se desesperando? E aí eu vou citar um caso meu. A tal história, dizem que não se pode, numa palestra espírita, não é de bom tom você falar da sua vida. Mas se eu tenho que citar um exemplo, eu vou citar do meu, porque primeiro, eu posso atestar a veracidade, segundo, é melhor falar de mim do que falar dos outros. Eu tive um problema no meu olho direito, em que logo assim, eu sou policial rodoviário federal, e quando terminou as Olimpíadas, eu estava destinado a trabalhar nas Olimpíadas lá no Rio de Janeiro. E no último dia da nossa operação, não o último dia das Olimpíadas, mas o último dia da operação da Polícia Rodoviária Federal, meu olho começou a inchar muito. Como eu usava lente de contato, eu tirei, achei que fosse uma conjuntivite, alguma coisa nesse sentido. Comecei a tratar, tal, em casa, sem procurar o médico. E só foi piorando, até que eu retornei a Campos e fui numa oftalmologista que falou assim: olha, você está com um sério problema no seu olho. Você está com fungo e você possivelmente vai perder essas vistas. Eu fui numa outra clínica aqui em Campos que tinha um medicamento que ela me prescreveu, um fungicida lá, e aí fui clinicado com outro oftalmologista que ainda me falou mais, falou assim: olha, a vista você já perdeu, vamos tentar salvar o globo ocular. Caramba, é que naquele momento, como a gente costuma falar, colou as placas. Eu, caramba, vou perder minha visão, vou ainda ficar sem o globo ocular aqui, e agora? E agora? Bateu o desespero. Mas bateu o desespero só durante alguns segundos, porque graças ao conhecimento todo que eu trago da lida espírita ao longo dos anos, ao longo das décadas, logo me veio uma frase à mente: se seu olho te envergonha, arranca e joga fora. Isso veio logo. Foi o tempo do médico terminar de falar isso e eu pegar o elevador e começar a descer, me veio essa frase. E durante esse período, esse percurso do elevador, eu comecei a fazer uma reflexão da minha trajetória. Até 2011, eu estava numa forma bem presente na casa espírita, que no caso eu morava em Cabo Frio, e eu era frequentador assíduo, fui vice-presidente da casa espírita, e trabalhava em reunião mediúnica, e enfim, fazia tudo. Eu só tinha alguns propósitos na minha vida. Meu trabalho, que eu ia lá, executava com decência, mas voltava para casa, acabou, trabalho acabou, chegava em casa. Minha família, que eu dedicava com afinco, e o espiritismo, a minha melhoria espiritual. Era basicamente essas três coisas que eu fazia. Só que em 2011 eu fui convidado para chefiar a delegacia da Polícia Rodoviária Federal daqui de Campos. E em 2012, início de 2012, vim para cá e aquela questão espiritual acabou meio que ficando de lado, até encontrar um centro. Aí você começa com a preguiça e muitas reuniões, porque chefiar uma delegacia de polícia não é fácil, e muitas viagens. E aí, no momento que você começa a fazer muitas viagens, veio a Copa das Confederações, veio Copa do Mundo, veio visita do Papa, vieram as Olimpíadas, tal. E aí eu comecei a viajar muito para esses eventos, me dedicar muito fortemente, acima do esperado no meu trabalho, e comecei a negligenciar minha família, comecei a negligenciar meu lado espiritual. Eu não frequentava mais centro espírita. Quando ia centro espírita, ia eventualmente, participava, ouvia e pronto, e acabou, terminou. Tudo isso teve um preço. E aí, nesse momento em que eu estou descendo do elevador, vem só uma coisa à minha mente, depois de tudo isso. Obrigado, meu Deus, por essa prova, por essa prova, não sei se seria prova, se seria expiação, se seria uma lição, se seria o que foi, o susto que o Senhor está me dando. Ainda que eu perca minha visão, ainda que eu perca meu globo ocular, é porque eu fiz por merecer, não em vidas passadas, nessa.
Então o espírita não gosta de sofrer, o espírita sofre com gosto. O espírita tem consciência dos problemas que ele fez, que ele faz, os erros que ele comete. E quando vem os problemas, quando vem a paga, ele fica até contente porque estou pagando aquilo tudo que eu fiz, seja em existências anteriores, seja na existência atual. E aí eu ouvi uma frase muito interessante, que é o seguinte: a cura pode ser propiciada a todas, já a doença é um privilégio. Tem pessoas que ficam com doenças gravíssimas e ficam curadas, várias pessoas ficam curadas com relação a essa doença. Só que a doença, aquela reparadora efetivamente, aquela doença que serve para que a pessoa modifique os seus maus atos, essa doença, ela é divina, porque ela foi bem aproveitada na sua cura. Né? Depois de fazer toda essa, no meu caso específico, depois de ter toda essa consciência, depois de tentar reparar esses erros que eu estava cometendo ao longo desses anos, esse afastamento meu da família, da minha vida espiritual, da minha missão espiritual, porque todos nós temos nossas missões, depois que eu fiz isso, recebi problema do olho, houve outros problemas que vieram para me do tipo, você mereceu passar por esses problemas. Depois que isso aconteceu, hoje a modificação aconteceu. Dizer para vocês que eu sou uma pessoa perfeita, estou longe, muito, mas muito, muito, muito longe. Talvez eu esteja igual eu estava em 2011, que voltei a trilhar o caminho. E esse é o legal do Espiritismo. Você tropeça, mas você pode levantar e falar: não, tropecei, mas vou continuar caminhando. Vou recomeçar, como o Chico falava, né? Ninguém pode voltar atrás e mudar o passado, mas todo mundo pode recomeçar agora e alterar o seu futuro. E aí muitas casas espíritas, muitas pessoas, eles esquecem o mais importante, que é a cura espiritual. Priorizam as doenças passageiras. Priorizam isso, priorizam apenas o tratamento. Graças a Deus essas casas espíritas são pouquíssimas, que só tem reuniões de curas, de curas, de curas, de curas. Graças a Deus são muito poucas. A maioria das casas espíritas, pelo menos as que eu conheço, buscam o quê? Fazer palestras, cursos, buscam o aprimoramento para que as pessoas possam evoluir da maneira correta, para que possam curar-se espiritualmente. Né? E aí nós vemos as cirurgias espirituais. Muitos perguntam: e cirurgia espiritual, Yuri? E aí eu vou citar um relato, dois relatos. Né? O primeiro foi, nós temos no Rio o Lar de Frei Luiz, que é uma instituição que faz muito trabalho de cirurgias espirituais. E foi questionado ao mentor da casa, Frei Luiz, por que eles, durante a cirurgia, eles desmaterializavam aquele tumor e rematerializavam, ou seja, eles traziam afora o tumor para que aquela pessoa visse lá o tumor que foi retirado, se era necessário isso, e ele fala: não, em hipótese alguma isso é necessário, mas para algumas pessoas eles precisam ver para crer. Algumas pessoas precisam dar muito mais trabalho para a gente desmaterializar isso, o espírito falando. Desmaterializar um tumor para rematerializar o tumor do lado de fora, isso dá muito mais trabalho. Mas tem algumas pessoas que, infelizmente, precisam ver para crer. Em um segundo caso, um amigo meu que teve um câncer muito agressivo e começou a procurar uma casa especializada apenas em cirurgias espirituais. E ele ia lá, e ficou durante 2 anos. Ninguém entendia como ele não tinha desencarnado ainda, porque o tumor era muito violento. 2 anos lá se tratando, fazendo cirurgias e tal. E não desencarnava, mas em compensação também o tumor não regredia o suficiente para ele deixar de sentir dor. Ele continuava sentindo dor. Até que um dia ele falou: chega. E procurou uma casa espírita que não tinha tratamento, não tinha cirurgia espiritual, eram palestras. E ele ficou 6 meses assistindo palestras até que veio o desencarne. Mas pouco antes dele desencarnar, ele falou: nunca tive tanta paz quanto a paz que eu tive nesses 6 meses. Desencarno de uma maneira muito melhor do que da maneira que eu entrei nesse corpo. Bendita doença que me acometeu. Então, gente, procuremos casas espíritas, procuremos nossos templos religiosos, procuremos nossas cirurgias espirituais, mas procuremos com firme propósito de nos melhorarmos naquilo que efetivamente vale para nós.
que é a nossa melhoria íntima, nossa melhoria espiritual, porque só assim nós poderemos desencarnar muito melhores no que vale, que é o nosso mundo espiritual, até porque a vida nunca termina. Muito obrigado a todos e que possamos seguir esse período de pandemia, que possamos passar por esse período de pandemia e tirar lições valiosas. Bom? Não, não é bom. Nunca é bom quando você fala de... Nunca você pode chegar para um pai que acabou de perder um filho, perder não, né? Que um filho desencarnou e falar, sorria, porque seu filho foi arrebatado, foi para um local muito melhor. É claro que a gente fala isso, mas para um pai a dor é dor. Só que nós tentemos levar esse período de uma maneira muito mais adequada, com muito mais leveza e tirar lições valiosas para o nosso porvir. Muito obrigado.